Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 14. Deus Todo-Poderoso. Louvado, exaltado e engrandecido o nome do Senhor. Marcos, capítulo 14, versículo 53. Louvo ao Senhor pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. Irmãos, que Deus abençoe. Glória a Deus. Marcos 14, 53. Glória seja dada ao nome de Jesus. Grande Deus de Israel. Grande Deus de Israel. Deus Todo-Poderoso. Diz-nos assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhes dizer: Eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e lhe disse: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava quentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque também és galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E retirando-se dali, chorou. Amém. Amém. Glória seja dada. Quem aqui quer ser como Jesus? Glória a Deus. Glória seja dada em nome de Jesus. Deus Vou fazer essa pergunta aqui para eu terminar a mensagem. Eu quero ver se essa mão vou levantar de novo. É. Irmãos, o que você faz quando você vê, no nosso linguajar normal, uma presepada na sua frente? Quem que você Hein? quer falar? O que você faz? Porque eu vou dizer para você que quando a gente olha para essa historinha que a gente leu agora, a gente vê 2 personagens: Pedro e Jesus. Nós vemos outros também, mas os personagens centrais deste texto estão em Pedro e em Jesus. E aí eu queria perguntar para você: o que é que a gente faz quando a gente se encontra na iminência de uma dor, de um sofrimento ou de uma perda? Porque é fácil louvar a Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor quando tudo está bem. Se a gente ler a passagem que o irmão estava falando do Getsemane, você vai encontrar o texto dizendo que logo após Jesus ter orado no Getsemane e eles terem louvado, eles louvaram um hino. Jesus tinha acabado de ter uma experiência com Deus, que ele tinha visualizado todo o sofrimento que ele iria ter. E visualizando o sofrimento que ele fez, ele juntou os discípulos e louvaram ao Senhor. Mas aí a gente se encontra que a história continua se desenrolando, e aí Jesus é preso.
E agora Jesus começa a passar por todo o processo de sofrimento que ele tinha antevisto lá no Getsemane. E o interessante é, irmãos, que Jesus nunca iludiu os discípulos. E se você, por acaso, chegou aqui iludido nesta noite, não se preocupe, eu vou quebrar a ilusão para você. Aleluia! Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, ele foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele curou os enfermos, e ele fez os paralíticos andarem, os cegos enxergarem. Mas ele chegou para os homens e disse assim: olha, vocês pecaram e vocês precisam de Jesus. Vocês pecaram e vocês precisam da salvação que é preparada por Deus através do meu sacrifício lá na cruz do Calvário. Mas no decorrer do seu ministério, Jesus olha para os discípulos e diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, no decorrer do seu ministério, ele olha para os discípulos e diz assim: se me perseguiram, também hão de perseguir a vós. Mas aí ele completa: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez você chegou aqui nesta noite e pelo que eu ouvi Deus falar anteriormente através dos seus outros vasos, eu entendo que talvez você esteja um pouco iludido com que seja depender de Deus e viver na presença do Senhor. Porque Deus estava dizendo através de Jesus para os seus discípulos: olha, vocês vão ter problema. O que não significa é que vocês vão estar à mercê dos problemas. Porque eu sou Deus que cuido da vida de vocês. Mesmo quando vocês se encontrarem no meio do naufrágio, eu vou estar ali, porque vocês vão passar pelo meio do fogo, pelo meio das águas, mas elas não poderão te fazer mal. Jesus não ocultou dos discípulos que eles passariam por perseguições e por problemas. Mas tem crente que parece que vive um outro evangelho, porque eles creem no evangelho em que o crente não pode passar por problemas. E Jesus mostra nessa passagem que se ele passou por problemas, por dificuldades e por dores, imagine nós. Se ele sem pecado nenhum passou por sofrimento, e nós? Aí a gente começa a olhar para o texto e a gente vê um retrato da gente em Pedro. Jesus tinha visto todo o seu sofrimento, e aí ele estava diante de um julgamento. E aí a história se desenrola, as pessoas levantando falso testemunho, buscando um jeito de matar Jesus através de um falso testemunho. E as pessoas queriam a todo custo arranjar alguma coisa que falar contra ele. E pegaram pessoas que fizeram falsos testemunhos, mas mesmo eles arquitetando um projeto de juntarem pessoas para falarem falso acerca de Jesus, eles não conseguiam ser coerentes. E sabe o que é interessante, irmãos? Eles estavam no meio do sinédrio, da alta classe das pessoas que conheciam a lei de Deus. Eles eram a elite, se a gente pode chamar assim, do povo de Deus. E na lei de Deus estava escrito que você não poderia se levantar falso testemunho contra ninguém. Sabe qual era a pena que a lei estabelecia contra quem levantasse falso testemunho contra alguém? Era o seguinte: olha, se você foi depor contra alguém, você mentiu no seu depoimento, se aquele que foi condenado tivesse que perder o olho e descobrissem a mentira, o que mentiu perderia o olho. Se ele porventura perdesse a casa, aquele que mentiu no seu depoimento perderia a sua casa. Pela lei de Deus, aqueles que mentiram no testemunho de Jesus, como estavam tentando incriminá-lo à morte, deveriam morrer por causa do seu falso testemunho. Mas Deus não interviu no julgamento. O julgamento estava acontecendo e Deus poderia ter feito um anjo bradar do céu e dizer assim: olha, vocês estão mentindo contra o meu filho. E a lei diz que vocês estão procurando matá-lo através de um falso testemunho e vocês vão morrer por causa do seu falso testemunho. Aleluia, Deus. Mas Deus não fez isso. Irmãos, eu vou dizer para você com experiência de causa. Quando a gente entra no julgamento que a gente é inocente, e você vê pessoas se levantando contra você com falso testemunho, ou o negócio que dá é vontade de Deus ver o anjo bradar do céu. De Deus mandar o anjo com a espada, chamejante de fogo, e sair desbarateando os infelizes que estão caluniando a gente e dando falso testemunho.
Dá uma vontade na alma, irmãos. Mas eu vou dizer para você que assim como Jesus, no dia que eu passei por isso, Deus não mandou anjos. E os infelizes ficaram lá falando mal à vontade, descendo chicote. E eu doido de raiva e de tristeza ao mesmo tempo. Mas aí do outro lado tem um outro homem chamado Pedro. E aí alguém olha para Pedro e diz assim: você é um deles. Ele diz assim: eu não sou não. Não sou. Não conheço esse homem. A gente consegue perceber as duas situações. Existe um homem justo chamado Jesus e estão arranjando falsas mentiras contadas para poder incriminá-lo. Existe um homem que está lá e as pessoas olham para ele e dizem a verdade e dizem assim: você é um deles. Ele diz: eu não sou. E aí você continua andando na história e o sumo sacerdote vai interrogar Jesus e diz assim: você não vai responder nada. Olha o que eles estão falando. E não era costume de alguém que era incriminado não falar nada. Irmãos, quando a calúnia se levantou contra nós lá em casa, não me chamaram para conversa, porque era ruim que me chamassem para conversa, eu ia ficar calado ouvindo todo mundo me acusar dizendo que era aí ficando quieto. Até porque tem um ditado popular aí que diz que quem cala consente. Tanto é que não era costume, e não é ainda nos dias de hoje, a gente ouvir alguém falar mal da gente, mentir e ficar calado. Que quando mandaram Jesus para Pilatos, e Pilatos ouviu as acusações, e Jesus ficou calado, o texto diz: Pilatos se admirou, porque Jesus não falava nada. Mas aí o sumo sacerdote olha para Jesus e diz assim: olha, me diga logo, homem, você é ou não é o Cristo, filho do Deus bendito? E ele diz assim: eu o sou. E vós vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens à direita do Pai. Aleluia. Quando você olha para o texto, eu sou é o que Jesus, é o que Deus disse para Moisés quando Deus se revelou a ele lá no Antigo Testamento. Moisés olha para Deus e pergunta assim: Senhor, quando me perguntarem qual é o teu nome, o que é que eu digo para o povo? Deus disse para Moisés: eu sou o que sou, é o que você vai dizer para ele. Eu sou o que sou. Jesus olha para o sinédrio e pergunta para ele: tu és o Cristo? Ele diz assim: eu sou. Ele retoma a Deus lá no passado e diz assim: eu sou o que sou. Ele estava dizendo: eu sou aquele que foi prometido. Eu sou aquele que foi prometido. Eu sou aquele que foi prometido. Aleluia! Aí Jesus olha para ele assim: e vós vereis o Filho do Homem assentado nas nuvens, vindo com o Pai à destra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, na nossa vida Deus permite umas incoerências acontecerem que a gente não entende. Aquela situação era de um grupo de homens julgando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E embora ele tivesse todo o poder nas mãos, ele se submeteu ao julgamento dos homens, porque aquilo era a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que há tempos em que um homem tem domínio sobre outro homem para a desgraça sua. Foi Salomão quem escreveu isso. E aí eu pergunto para você: já não teve tempo na nossa vida, na sua vida, que você olhou que tinha alguém sobre você, seja em qualquer área da sua vida, familiar, no trabalho, na igreja, e que você diz: isso aqui foi colocado na minha vida só para me atribular? Mas quando Salomão disse assim: existe tempo em que um homem tem domínio sobre outro para a desgraça sua, ele não conhecia completamente o projeto de Deus. Porque Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não há nada na minha nem na sua vida que aconteça para a nossa desgraça. Tudo que acontece é para a glória de Deus, é para honrar o Deus, é para o nome do Senhor seja glorificado. Aqueles homens tinham poder de julgamento sobre Jesus, porque Deus permitiu. Quando Pilatos olha para Jesus e diz assim: você não vai me responder nada, eu tenho poder para manter você preso, para te matar e para te soltar. Jesus olha para ele assim: você não tem poder nenhum sobre mim, se de cima não te fosse dado. Querido, eu não sei qual é o Getsemane que você passou, não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu quero que você entenda que isso só está acontecendo porque o Senhor da tua vida deu permissão para que isso acontecesse. Porque às vezes a gente fica perdido como um cão que cai da mudança sem entender o que está
está acontecendo na nossa vida. E Deus diz para mim e para você: eu estou no controle do que está acontecendo. Deus estava completamente no controle do que estava acontecendo na vida de Jesus naquele julgamento. Ele estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Mas aí a história continua. Quando olham para ele e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele disse: eu sou. Jesus disse assim para eles naquela ocasião: olha, hoje vocês, com a permissão do Pai, estão na cadeira de juiz e eu estou na posição de réu. Mas eu vou dizer para vocês, aleluia, daqui a pouco eu vou estar pregado na cruz como cordeiro para morrer em favor da humanidade. Mas vai ter um dia que nesse dia eu não venho como cordeiro. Nesse dia eu volto como juiz, assentado à destra do Pai, os céus vão se abrir. Cantava na graçúria e eu vou estar ali para julgar as nações segundo as suas obras. Eu vou vir para dar a paga de cada um segundo os seus feitos, galardão para aqueles que houverem feito bem, mas justiça e condenação para aqueles que fizeram mal. Naquele dia eu vou estar sentado no trono. Deus estava dizendo para ele através de Jesus: vocês vão me ver sentado no trono porque vocês me condenaram, mas o meu Pai vai me glorificar lá no trono com ele. Se você tiver a coragem de passar no julgamento dos homens, Deus diz que tem uma coroa para você reservar. Há momentos de abrir a boca e há momentos de ficar calado. E eu vou dizer para você, quando Deus se cala é muito difícil, porque você fica numa agonia. Agora, eu vou dizer para você, pior ainda é quando Deus manda a gente ficar calado. Porque quando Deus fica calado, irmão, a gente resmunga com o da direita, a gente resmunga com o da esquerda, a gente murmura, a gente fala com o vizinho, vai pro pastor, vai pra todo lado. Agora, quando Deus diz assim para você, fique calado, aí o negócio fica. Como diz o profeta Jeremias, parece que queima um negócio aqui dentro, irmão, doido para você poder abrir a boca e soltar, e Deus diz assim: fica calado, fica quieto. E aquilo consome. Mas sabe por quê? Porque quando Deus pregou o Evangelho, Ele não mentiu para os discípulos. Ele diz assim: quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga. Negue-se a si mesmo. Quando Deus diz assim para mim e para você, fique calado, Ele está dizendo assim: negue a si mesmo. Negue a sua vontade de abrir a boca. Negue a sua vontade de se defender. Negue a sua vontade de colocar os insultos e as ofensas que estão no seu coração para fora. E entregue-se na mão daquele que julga todas as coisas no seu determinado tempo. Que tem todo o poder nas suas mãos para operar quando for da sua vontade. Glória a Deus. Aí eles olham para Jesus e dizem assim: a gente não precisa de mais testemunho de ninguém. Todo mundo ouviu a blasfêmia. E começam a bater em Jesus. E batem no rosto dele. E dão um murro na sua face. Irmão, lá em casa nós éramos 4 filhos. A gente brigava muito. E eu era o mais velho, batia nele sem dó nem piedade. Não apanhava, era o mais velho, era o maior. Até os 14 anos. Nunca briguei no colégio. Então eu vou dizer para o irmão: eu não faço a menor ideia do que é tomar um murro no rosto. Tem muita gente por aí que toma. A gente vê um montão de gente por aí com o olho roxo, infelizmente. Mas eu não faço a menor ideia. Eu não sei se você já tomou. Se você tomou, você deve saber que a dor deve ser muito ruim. Agora imagine, irmão, Jesus sendo julgado e as pessoas esmurrando o rosto de Jesus. E a Bíblia diz que como o cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Grande Deus. Porque, irmão, eu vou dizer para você, quando me caluniaram, ficar calado, ouvindo os outros mentirem ao meu respeito, ao respeito da minha esposa, já não foi fácil. Agora imagina apanhando, irmão. Mas Jesus, lá no Getsemane, ele viu todo o processo. Ele viu ele sendo preso, ele o viu sendo julgado, ele o viu apanhando e ele o viu na cruz do Calvário. Mas por amor a mim e a você, ele passou por isso. Quando Jesus viu o sofrimento que Deus tinha proposto a ele, que ele teria que passar para resgatar a minha e a sua vida, ele não morreu desse sofrimento. Ele ficou na posição, ele morreu calado. Mas aí a gente olha para um outro homem chamado Pedro. Pedro, quando disseram para ele: você é um deles,
Acho que Pedro falou assim: rapaz, se eu disser que eu sou um deles, é capaz de eu ir preso também. E não é capaz de eu ir somente preso, é capaz de que eu talvez apanhe também. É capaz que eles me crucifiquem também. Pedro disse: não conheço esse homem. E o texto diz, irmão, que ele começou a praguejar e a amaldiçoar. Na cultura de um judeu, amaldiçoar era algo extremamente forte. Ele começou a amaldiçoar as pessoas que falavam que ele era parecido com Jesus, que ele estava com Jesus. Porque quando ele viu a possibilidade do sofrimento, ele disse: não, esse sofrimento aí eu não encaro não. Eu não conheço esse homem, eu não conheço, vocês são loucos, vocês são malditos. Eu não conheço esse homem. E quantas vezes, irmãos, a gente toma a postura de Pedro? Deus. Quando a situação estreita, a gente diz assim: deixa eu dar uma licencinha para Jesus. Eita Deus! Existiu uma cidade dos Estados Unidos no ano de 1700, mais ou menos em 83. Um dia estava acontecendo um culto. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Antes do culto, esse pastor chamava Maxwell. Ele estava preparando um sermão na sua casa. E tinha muita gente ligando, incomodando, e ele já estava de cabeça cheia, porque o pessoal ficava atrapalhando ele a montar o sermão. E aí ele disse para a esposa dele assim: amor, eu vou para o quarto montar o sermão, por favor. Se alguém me ligar ou vier me procurar, diga que eu estou muito ocupado e eu não posso atender. Ela diz assim: mas amor, eu estou indo ao mercado, você vai ficar um tempo sozinho. Ele falou: então tudo bem. Ela foi para o mercado, daqui a pouco a campainha toca. Ele olha do segundo andar e vê um homem mal vestido na janela. Então ele desce. Aquele homem diz assim: o senhor é o pastor da igreja, não é? Ele diz: eu sou. Ele diz assim: eu estou procurando emprego, eu estou desempregado. O senhor conseguiria um emprego para mim? E ele diz assim: olha, o senhor me desculpe, eu não posso lhe ajudar. Que Deus te abençoe. E fechou a porta. E ele voltou para o quarto e terminou o sermão. Foi para a igreja no domingo, isso foi no sábado. E ele estava pregando o sermão, quando de repente um homem levanta, entra no meio da igreja. E o homem começa a falar em voz alta no meio do sermão. E ele, olhando para aquele homem, ele percebe que era o mesmo homem que ele tinha atendido na porta da sua casa. E aquele homem diz assim: eu queria fazer uma pergunta a vocês. Como é esse Jesus que vocês servem? Eu estou dizendo isso a vocês porque eu rodei a cidade de vocês, batendo na porta das pessoas procurando emprego, porque eu estou desempregado. A minha esposa faleceu faz pouco tempo. Eu deixei a minha filha com a tia dela cuidando. E eu não tenho muitos dias de vida. Eu estou perguntando isso para vocês porque eu me perguntaria: o que é que Jesus faria no lugar de vocês com alguém como eu? Será que ele me daria comida? Será que ele me daria abrigo? Será? E o livro que conta essa história diz que o jeito como ele falou com a igreja não foi um jeito com raiva, nem com ira. Foi um simples desabafo. Ele estava fazendo uma pergunta, ele não estava ofendendo a igreja, nem os irmãos. E por incrível que pareça, todo mundo na igreja ficou calado e o homem ficou falando, até que ele teve um desmaio e caiu no meio da igreja. Tinha um médico na igreja que o atendeu. Levaram o moço para a casa do pastor. Mas as palavras que aquele homem falou na igreja ecoaram no fundo da alma do pastor. E aquele pastor ficou se perguntando o que é que Jesus teria feito no lugar dele. Aquele homem estava muito doente. Quando chegou o laudo médico, ele ficou hospedado na casa do pastor. Mandaram buscar a filha dele, mas um dia antes que a filha dele chegasse, aquele rapaz faleceu. Esse livro, talvez os irmãos que estejam aqui, alguém já o conheçam, chama-se Em Seus Passos, O que Faria Jesus? E aí, na outra semana, quando o pastor chega na igreja, ele resolve pregar o seu sermão e ele faz um desafio à igreja. Ele diz assim: irmãos,
eu quero fazer um desafio aos irmãos. Eu quero propor aos irmãos que pelo próximo ano, pelos próximos 365 dias, aqueles que tiverem coragem de fazer um desafio com Deus vão ficar aqui após o culto. E qual foi o desafio que ele propôs à igreja? Ele disse o seguinte: pelos próximos 365 dias, tudo que você for fazer, primeiro você vai perguntar: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? E existiam dentro daquela igreja, era uma igreja de classe média alta, muitas pessoas abastadas da sociedade que ele nem imaginaria que ficariam. Quando o culto acabou, ele viu muitas dessas pessoas reunidas no salão social da igreja. E ele conversou com ele para explicar se eles entenderam realmente o que ele tinha proposto. Todos eles disseram que entendiam. E o livro vai se desenrolando contando a história verídica de como os crentes foram reagindo com o desafio que o pastor tinha proposto a eles. Uma das pessoas que tinha aceitado esse desafio era o dono do jornal da cidade. Quando ele começou a viver como Jesus, houve uma mudança no jornal. Naquela semana tinha tido uma luta de boxe muito aguardada. E o editor dele chegou para ele, ele revisava as matérias antes delas serem impressas, e disse assim: olha, aqui está a matéria, tal. Ele falou assim: nós não vamos imprimir nada sobre a luta. Ele disse assim: mas patrão, a cidade inteira está esperando a notícia sobre a luta. Ele disse assim: mas nós não vamos colocar nada sobre a luta no jornal. Ele disse: ele disse assim: olha, eu vou lhe explicar uma coisa. A partir de hoje, eu vou usar um novo padrão para imprimir as notícias aqui no nosso jornal. E perguntou para o rapaz, que também era crente de uma outra igreja, ele disse assim: você acha que Jesus gastaria 3 páginas do jornal falando de um homem batendo em outro homem? Assim, não, eu não acho que Jesus faria isso. Ele: então, por esse motivo, eu não vou fazer nada no jornal. E virou um burburinho na redação e o jornal foi para as ruas. E as pessoas, assinantes do jornal, ficaram afoitas e começaram a pegar o jornal e a procurar a notícia. E os rapazes que vendiam os jornais saíam: olha, o jornal com a luta, o jornal com a luta. E de repente o rapaz disse: ei rapaz, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Esse jornal que você me vendeu não fala nada sobre a luta. Ele: não, com certeza fala. Abriu o jornal, viu que não tinha nada, pegou um outro exemplar, abriu também. E as pessoas começaram a reclamar. E as pessoas que compravam o jornal começaram a devolver o jornal. Os meninos voltaram para a central, todo mundo reclamando. De repente o dono chega e vê que está toda aquela confusão e diz: o que está acontecendo? Diz assim: as pessoas devolveram os jornais porque não tinha nada sobre a luta. E os meninos estão aqui porque o sistema lá era: os rapazes compravam o jornal e repassavam por um valor e tiravam o seu. O dono do jornal disse assim: não, eles não merecem ficar com prejuízo, compre todos os jornais de volta. Mas aí ele começou a tirar notícias que ele via que não agradavam a Jesus. De repente ele mandou um comunicado ao pessoal que vendia cigarros e bebidas: olha, avise ao fulano que quando o contrato dele acabar, nós não renovaremos o contrato dele. E ele teve uma reunião com os funcionários e explicou o motivo pelo qual ele estava operando aquelas mudanças dentro da empresa. E o rapaz que era o editor-chefe dele começou a dizer assim: o Senhor vai falir. É impossível ser como Jesus. É impossível fazer um jornal nos parâmetros de Jesus. O Senhor vai falir. E ele perguntou para o seu rapaz: você vai ficar comigo até que eu venha a falir?